Alegria estar aqui, último dia, domingo de festa. Já soube que foi bênção aqui na sexta-feira, no sábado. Deus abençoe os irmãos, o dirigente, os obreiros aqui do púlpito, que estão conosco. Deus abençoe a vida dos varões nesta noite, festividade abençoada, estava muito bonito, vocês louvaram e nós sentimos a graça, a presença poderosa do Espírito Santo que está aqui conosco. Estamos na presença do Senhor. Filho, volta. Aleluia, que palavra maravilhosa, imperativa nesta noite. Profetas de Deus desta casa, filho, volta. Levitas da casa do Senhor nesta noite, filho, volta. Você que parou, você que ainda está decidindo o que vai fazer, palavra do Senhor para você nesta noite é: filho, volta. Aleluia. Irmãos, eu vou ler aqui um texto. Pode não fazer muito sentido nesse momento, mas depois vocês vão entender que faz todo sentido. Lucas capítulo 15, aleluia, versículos 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Podem estar sentados nesta noite. Sem mais delongas, nós vamos já entrar na mensagem desta noite. Eu quero rapidamente agradecer. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É nosso amigo, está sempre convidando. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, irmão Alessandro. Deus abençoe cada um dos irmãos. Irmãos, este texto que eu li, esse versículo 1 e o versículo 2, é o início. Ele vai desencadear 3 parábolas que Jesus citou, e a terceira e última é a parábola do filho pródigo. Mas Jesus, antes desta parábola, e ela é uma continuação de uma trilogia, que Jesus começa a ensinar algo, a falar algo, e ali colocar o intuito da sua missão, o motivo da sua missão, o porquê da sua missão, o porquê ele estava ali. Esta pequena parte do texto é um momento real, porque a parábola é uma comparação não expressa. Ela não é uma história real, mas uma história que é um pano de fundo para uma mensagem que Jesus estava querendo trazer àqueles homens. E a primeira dela fala de ovelhas. E Jesus usa o exemplo na primeira. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas fique ligado com o Senhor e mais por alguns minutos conosco aqui, até o término deste culto. Fique ligado com o Senhor. Deus tem algo para falar ao teu coração. Eu estava poupando a minha voz ali, porque estou saindo de uma gripe, então a voz está... Até falei com o irmão, falei: meu irmão, ora por mim aí que a voz está indo embora. Jesus estava ali comendo, e eu queria que você entendesse a cena, para você entender o que estava acontecendo e o porquê de Jesus falar tais parábolas. Jesus estava numa casa que é muito comum ali no Oriente. Embaixo fica onde guarda os animais, a estrebaria, por exemplo, onde Jesus nasceu. A parte intermediária é a parte da casa onde ficam os quartos, e a parte de cima era a parte onde eles faziam geralmente as refeições, recebiam visitas, e ali era onde Jesus estava, e todos que passavam pela rua ouviam ali. E a Bíblia narra lá no livro, lá no início, que estava com ele publicanos e pecadores. E tinha um outro grupo que estava passando pela rua naquele exato momento, que eram os escribas e fariseus. E eles passavam vendo Jesus ali. Eles olham e começam a gritar: olha lá, come com publicanos, com pecadores. E começam a criticar Jesus, que estava naquele momento cumprindo o seu desígnio máximo.
alcançar os pecadores, trazer o evangelho de redenção, salvação a todo aquele quanto o Pai chamou, a restaurar aqueles que estavam longe, desfaccionar a religião naquele momento. E quando o irmão Jorley falou aqui que a parábola de Zaqueu tinha muito a ver com essa, e tinha de fato. Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. E onde Jesus estava a presença de Deus. Estava o verbo vivo que se fez carne. Estava o Deus de milagre, o Deus que tem poder, tem, permanece por toda a eternidade, com poder de tirar da sepultura, com poder de colocar na sepultura, com poder da cura. Ele é o único, aleluia, que tem o poder de parar um esquife, um sepultamento, de parar um caixão e devolver o filho a uma mãe. Ele é o único que tem poder de, num corpo já em estado de putrefação, dar uma ordem e este corpo se organizar e sair. Aleluia. E aqueles homens estavam diante da presença maravilhosa do maior amor encarnado, o amor que estava diante deles. Aleluia, igreja. Se você soubesse diante do Deus que você está nesta noite, quando Jesus se deparou com a mulher samaritana, ele disse: se tu soubesse quem é que fala contigo. Se tu soubesse que não é o presbítero Júnior nesta noite, mas é a palavra de Deus, escrita há muitos anos atrás, é a palavra viva, cheia de poder e de autoridade. Aleluia, que nesta noite está dizendo: Jesus entra na tua casa, Jesus entrou na minha casa, miserável pecador. Continuamos pecando e Jesus nos perdoando, nos renovando e dizendo: volta, filho, volta, teu lugar é na minha presença, teu lugar é debaixo da minha mão poderosa. Oh, aleluia. O azeite ainda está jorrando desde sexta-feira, não acabou, e se tiver vaso ainda vai ser cheio nesta noite, e se ainda tiver alguém disposto, ainda pode ser cheio nesta noite. Aleluia. A presença do Senhor é o lugar onde a gente quer ficar, onde a gente precisa ficar. Aleluia. Corre para a presença do Senhor nesta noite. Corre para a presença do Senhor, você que precisa de um milagre do Senhor. Oh, aleluia. E Jesus ouve aqueles homens falando e tenta imaginar essa cena. Jesus desce para propor algo para eles, e ele começa a contar. E ele fala: olha, um pastor tinha 100 ovelhas, 99 ficou, ele percebe que falta uma ovelha. Ele deixa as 99 em segurança e ele sai a procurar. E quando ele encontra, há uma grande alegria no seu coração. Talvez se fosse eu ou você que tivéssemos algum animal e esse animal fugisse com raiva, procurando, andando por vales, montes e por muitos lugares, voltaríamos espancando, trazendo de qualquer maneira palavras duras, ações duras. E assim é o homem. Aleluia. Mas o Deus que te chama nesta noite, Ele tem uma voz calma, mansa, serena, tranquila. O pastor vai lá na ovelha, pega, põe sobre os ombros e volta feliz. Aleluia. Jesus começa a ensinar aqueles homens que precisavam entender que o amor de Deus, o amor ágape, aleluia, ele é infinito. A graça nesta noite é infinita. A graça alcança quem está dentro de casa. Quem estava precisando ouvir isso, alcança aquele que está aqui. Aleluia. E ele começa a falar daquele pastor. Mas quem era aquele pastor? Deus. Quem era aquela ovelha? A
ovelha, um animal, quando ele está perdido, solto pela rua, e se ele não está no lugar de segurança, aqui tem bastante cavalo por aqui pelo cantão. Então se você olhar o animal ali, cabeça baixa, pastando tranquilamente, ele está no lugar de segurança dele, ele não está perdido. Agora se você vê ele vagando pela rua, assustado com qualquer barulho, ele pode estar perdido, ele tem esse senso. A ovelha sabia que estava perdida, desesperada, com medo. A ovelha é presa na natureza. E aí de repente vem o pastor, a segurança da voz do pastor vai se aproximando. Aleluia, quando eu e você estamos no desespero, filho pródigo, filho desperdiçador, aleluia, quando tu começa a ouvir a voz do pastor chegando, a presença chegando, quando tu sente o cheiro ao longe do pastor, aleluia, significa, ele está vindo te socorrer, na tua angústia, o Senhor vem te socorrer. Aquela ovelha perdida era como o filho pródigo, ele sabia que estava perdido, até o ponto em que ele diz: levantar-me-ei. O que eu estou vivendo não é o propósito de Deus para a minha vida. Quanta gente vivendo propósitos que não são os propósitos de Deus. Quanta gente sofrendo porque não toma uma posição. Levantar-me-ei. Aleluia. O homem precisa ter posição ante o seu Criador. A postura de Deus já foi: enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus fez a sua parte. Aleluia. Crente, tem a sua agora. Confia, crê, vem para a presença, chame por Ele. Aleluia, chame por Ele, chame por Ele, grite pelo nome de Jesus, porque neste nome há poder. Aleluia. Aquela ovelha era como o filho pródigo, era como o filho que saiu da casa do pai. E olha agora a atitude. Eu vou amarrando o texto aqui bem rapidamente, para não estendermos o culto desta noite. Eu sei que você vai trabalhar amanhã, sei que você vai levantar cedo, mas hoje o Senhor quer te entregar algo para esta semana, para tu levar, para alimentar a tua alma, o teu espírito. Aleluia. O filho pródigo saiu e ele começa a fazer comparações. Somos seres inteligentes, e quando algo não está normal, nós sentimos, nós percebemos muito bem. Será que o Senhor está comigo? Ué, se o Senhor está com você, Ele é o príncipe da paz, então haverá paz. Se o Senhor está contigo, há segurança no que você está fazendo. Aleluia. Se o Senhor está nesse negócio com você, nesta atitude sua, nesta ação tua, então acabou, porque mesmo em perigo, ao cheiro, ao som da voz do pastor, a ovelha tranquiliza. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Ovelha sozinha na natureza é presa fácil. Aleluia. O Senhor está te oferecendo a proteção dEle. Quando a gente pensa em filho pródigo, nós pensamos naquele que saiu da igreja. E tem gente que ainda não saiu e é pródigo. A palavra pródigo quer dizer desperdiçador, dilapidador daquilo que Deus entregou para ele. Há muitos filhos dentro da casa, há muitos tipos de vaso na casa. É desperdiçador quem está lá fora, sim. Jesus está buscando através da sua igreja cada um deles, mas há muitos perdidos aqui dentro, pródigos, perdendo tempo. Eu cantava, não canto mais. Eu profetizava, não profetizo mais. E estava fazendo o que com o dom? É teu. O Senhor da seara vai voltar e vai passar pela seara. Pode ser bonitinho para a igreja. Ah, tadinha, tadinho, ele está sofrendo. Levantar-me-ei. Toma posição nesta noite. O teu Deus está falando contigo.
reanima a tua fé, toma posição, porque o Deus que te chamou não mudou a palavra. Aleluia. Tua mão ungida para curar continua ungida. O azeite não se recolheu ao céu. O Senhor não precisa dele de volta. Aleluia, Ele é o dono do azeite. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas antigamente Jesus curava, Jesus batizava. Continua curando, continua batizando. Enquanto houver vaso, haverá azeite. Aleluia, glória a Deus. O filho pródigo entende que o que ele está vivendo não é o que Deus tinha preparado. Ele olha e fala assim: estou desejando comer a comida dos porcos. Que humilhação para um judeu. Que humilhação para alguém que naquela época tinha o porco como animal imundo. Desejar comer aquilo que ele estava comendo, desejar a alegria do ímpio, desejar a alegria de quem não tem Deus na sua vida, desejar a paz deles. Aleluia. Isso é um sinal de que algo não anda bem. Isso é um sinal que é necessário caminhar na direção do pastor, na direção do Pai. Aleluia, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Quando os irmãos escolheram esse tema imperativo: filho, volta. Aleluia. O filho se levanta, entende a mensagem e ele vem. E quando ele chega próximo da casa do pai, o pai está lá olhando, esperando aquele filho. E olha que interessante, para o povo do Oriente, numa sociedade patriarcal, o pai é uma autoridade muito grande. O pai jamais sairia correndo e iria de encontro com o filho. Jamais seria uma atitude de um pai que fora desonrado quando o filho fala: pai, me dá a minha parte. Está cheio de crente exigindo coisas de Deus: me dá a minha parte. Colocando Deus na parede, como se acabou tudo. Me entrega logo a promessa, me entrega tudo que eu preciso, me dá a minha parte. Aleluia. E a Bíblia fala que Deus que é justo pega a parte do menino, dá para ele, divide a parte do irmão que ficou. Porque se você olhar o texto lá, você vai ver: mas moço disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. Aí diz assim: e ele, o pai, repartiu por eles. Ninguém fica. Aleluia. Deus não deve nada a ninguém. Aleluia. Deus entregou para quem está lá fora. Deus entregou para quem ficou aqui dentro. Deus entregou para aquele que já foi. Deus entregou para aquele que é hoje. Deus reparte a todos. Ele é justo. Ele é o Pai que te espera. Ele é o Pai que permanece no mesmo lugar. Ele é o Pai administrador de tudo. Aleluia. E ainda assim Ele continua na porta. Tudo que é dele continua prosperando. Aleluia, tudo que é dele continua. Ele reparte, deu aos pobres. Aleluia. O pai estava ali, e quando o filho vem, era normal naquela época um filho que desonrasse o pai dessa forma, sem o pai morrer, repartisse a herança. Ele era desonrado pelo conselho dos anciãos. E geralmente quando ele chegava, os servos corriam ao encontro dele e espancavam, chicoteavam, ou até apedrejavam. E aí olha a atitude do pai. Vê se você consegue sentir isso. Aleluia. O pai sai correndo, passa pelo meio dos empregados. Oh, glórias. Aqueles que estavam com chicote na mão, aqueles que estavam com pedra na mão, para destruir a tua vida, porque tu errou, porque tu pecou, porque tu te afastaste, porque abandonaste o teu ministério, o teu talento. Aleluia. O pai saiu correndo, passa pelo meio deles e faz o que o pai não faria naquela região. Ele abraça, pula no pescoço do filho, beija no rosto. E o beijo no rosto era se colocar na cultura do Oriente de igual
igual para igual. Aleluia. Olha como o Pai se colocou na cruz, nu, humilhado. Não era só a forma de pior sacrifício, era a pior forma de humilhação, deixá-lo nu ali na cruz. Aleluia. Será que você pode entender o tamanho do sacrifício? O Pai esqueceu tudo. O Pai passa correndo, aleluia, na frente do teu inimigo nesta noite, para te encontrar e para te dizer: filho, eu te chamei, remi-te, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Oh glória, Jorlei, o Pai passa na frente dos teus acusadores, o Pai passa na frente dos teus detratores, aleluia, para te resgatar e para dizer: este é o meu filho. Coloca uma capa, coloca uma túnica sobre eles. Lembra como Jacó honrou seu filho? Faz uma capa, aleluia, com cores diferentes. Deus tem uma capa para você nessa noite. Deus tem uma túnica para você nesta noite. Aleluia. A mensagem de Deus é: volta, filho, ainda tem algo para você. Volta, filha, ainda tem algo para você no grupo das mulheres. Homens, ainda tem algo para você no grupo dos homens. Ainda tem algo para você. Bota um anel, calça os pés dele de novo. Ele não é escravo, ele não é servo, ele é filho. Ele tem autoridade de filho, ela tem autoridade de filho. E naquela mesma sequência, Jesus fala uma outra parábola interessante sobre a dracma perdida. É a parábola que antecede e está dentro desta trilogia. E ele fala que uma mulher perdeu uma dracma, ela tinha duas e perdeu uma. E por que isso é interessante? Naquela época era muito comum a mulher, ao casar, jovem ao casar, o pai dava o dote. E o dote às vezes era moeda. Ou seja, você vai para uma terra distante, como é muito comum você ver a história. E se o teu marido morrer, te acontecer alguma coisa, use essas moedas e volte para a casa do pai. Volta. É o teu recurso para voltar. E geralmente elas costuravam essa moedinha no véu, ou colocava no arco sobre a cabeça, de modo que ela dissesse: eu tenho para onde voltar, eu tenho para onde ir, aleluia, eu tenho família, tem alguém que vela por mim, eu tenho recurso, eu tenho dote. Você foi comprado com preço de sangue. Aleluia, tem algo marcado. Mas a dracma representa o outro lado da parábola, o filho que estava em casa. Se a ovelha representa o pródigo que saiu, gastou tudo, entendeu que estava perdido e voltou, a dracma perdida do texto, ela traz a ideia do filho que estava em casa. O filho está no campo trabalhando, acontece tudo isso, o filho volta, o pai faz uma festa, manda matar o animal, e o filho que está dentro de casa, está no campo trabalhando. Filhos que não sabem, não reconhecem, aleluia, aquilo que o pai faz. Ele está sempre reclamando: mas eu estou aqui, não sou valorizado, eu estou aqui, não tenho nada. O filho para na porta e se recusa a entrar na festa. Oh, aleluia, filho perdido dentro de casa. Filho, volta. Aí o pai não faz diferente quando ele sabe que o filho está parado na porta. Aleluia. O pai vai lá encontrá-lo. O pai vai até lá. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, e estava com ele.
É por isso que nesta noite Deus está falando contigo, filho que nunca saiu dessa casa, mas se trata como servo, só servo. Tu tem direito à cura, tu tem direito a milagre. Não se fechou a porta da graça, não se fechou a porta da cura. Às vezes nós nos entendemos, mas eu só estou aqui, vou servir, vou morrer, vai acabar. Fatalista, o Senhor ainda é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. É a sua palavra que está empenhada. Deus ainda cura hoje. Deus ainda faz hoje para você que está aqui dentro, filho que está em casa e não entende o que o pai está fazendo. O pai representava Deus, a ovelha, o filho pródigo, a dracma, o filho que estava em casa, no campo, trabalhando. Aí o pai tem que lembrar para ele: meu filho, você tem a sua parte, e tudo que eu tenho é teu também. 2/3, aleluia, foi dividido em 3 a herança, aleluia, mas você tem direito a 2/3 da herança. Oh, aleluia, tem tudo que Deus te prometeu, e tem tudo que você quiser pegar aqui dentro, aleluia. Quando uma palavra é liberada, a igreja entende, ela pega, ela toma posse do milagre, ela toma posse da autoridade do nome de Jesus. É no nome de Jesus, irmão, que a porta se abre, é no nome de Jesus que os demônios vão embora, é no nome de Jesus que todo opressor cai por terra, é no nome de Jesus que teu filho é liberto, é no nome de Jesus que tua esposa é liberta de todo o poder maligno. É no nome de Jesus. Filho, você é de casa, toma posse da herança nesta noite. Oh, aleluia. Essa igreja vai vencer, porque o nome de Jesus está sobre ela. Este povo vai prosperar, esta casa vai se encher de varões, porque o nome de Jesus está sobre a vida de vocês. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu estava sentado ali, e eu me lembrei, olha só quanto tempo. Me veio à memória um dia que a irmã Marta lá do Morro do Gama falou assim: Júnior, estou precisando de companhia para ir numa consagração de terça-feira, lá no Cantão. Aleluia, eu vim aqui, eu era adolescente, vim de companhia com ela. Vim a pé e voltei, era de 8 às 10 da manhã, se não me engano. Era um barraquinho pequenininho, uma igrejinha assim, meia água, né? Não era, irmão João Lemos? Era meia água, né? Acho que era uma casinha mesmo. Era uma casinha, que eu lembro que tinha o irmão Carlinho que morava no fundo. Eu me lembro. Aleluia. E eu vim aqui, hoje eu falei: Senhor, hoje eu volto aqui como mensageiro da tua palavra. Aleluia, a unção de Deus permanece, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o Senhor dos exércitos. Aleluia, o Deus poderoso na terra, que agiu ontem, que agiu no passado, age hoje, e o seu poder não tem fim. Filho, nessa noite é noite de voltar-se ao Senhor. Oh, aleluia. Crente que não traz mais lenço para a igreja, traz para você chorar. A presença de Deus faz a gente chorar. Quando os irmãos começaram a cantar aqui: por toda a minha vida, não tem como não chorar. A presença do Senhor vem aqui, aleluia. Irmãs do círculo de oração, permaneçam firmes. Eu vim aqui aquele dia, que presença estava naquele lugar, que glória estava naquele lugar. Irmão Rafael, eu conhecia ele, nem era crente nessa época, morava do lado da congregação do Morro do Gama. Aleluia. Oh, irmãos, foi ele que te chamou. O Pai está aqui nessa noite. Aleluia. O Pai está aqui nessa noite. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Oh, aleluia. Minha voz já não dá mais para quase nada. Eu quero fazer a última oração desta noite. É uma oração de retorno ao Pai, para o filho que está dentro de casa e para o filho que está fora da casa.